Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui em algumas análises que a grande mídia está fazendo a respeito do problema econômico brasileiro que está direcionado para a questão fiscal, principalmente. Culpa, é claro, do governo Lula. Temos uma análise aqui da Folha de São Paulo, por exemplo, né, dizendo que o resultado que foi mensurado sobre o PIB do segundo trimestre, aquele crescimento não previsto e tudo mais, revela o tal do jeito petista de governar, ou seja, apostar em gasto estatal e em consumo para elevar a economia. Temos aqui também uma notícia da Gazeta do Povo, né, dizendo que a cartilha petista econômica traz uma solução enganosa para o país, e o Estadão dizendo que o Brasil está apostando no cavalo paraguaio, né? Realmente faz todo sentido essa análise e é até divertido, é até curioso ver a grande mídia pontuando esse tipo de coisa. Nós já sabíamos desde o princípio, desde a época das eleições, que isso iria acontecer. Se o Lula vencesse as eleições, aquele projeto petista de gasto estatal iria ser retomado. Por algum motivo, a grande mídia não divulgou isso ou não acreditou que isso iria acontecer, sabe-se lá por quê. Pelo menos agora caíram na real, antes tarde do que nunca, né? A questão é, será que já não é tarde demais para o Brasil? Vamos conversar aqui sobre esse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Respondendo à pergunta que eu fiz agorinha, como a gente diz aqui, agorinha, né? Eu acho que talvez já seja tarde demais para o Brasil, sim. A alternativa, né, a chance de o Brasil não colapsar nos próximos anos seria agora, 2024, pintar um impeachment contra o Lula, ele ser derrubado, o Alckmin assumir o mandato e ser um Michel Temer da vida, revertendo as políticas desastrosas do Lula aí, por mais que ele as tenha defendido e feito alguma coisa que presta aí, né? E fazer alguma coisa que presta, melhor dizendo. Talvez aí o Brasil pudesse ter alguma chance. Do jeito que tá, se o Lula chegar ao final do mandato dele nesse ritmo, nessa toada, nós vamos perder uma década ou mais do nosso crescimento econômico. Vamos continuar patinando no lugar, o que basicamente vai significar que o Brasil passará essa primeira, mais um terço deste século sem crescer nada, né? Estamos basicamente no mesmo patamar de 20, 25 anos atrás, né? O que está acontecendo neste momento e que a grande mídia brasileira tem avaliado, né? Primeiro, a questão do PIB, né? Tá crescendo, os números estão aí, Márcio Postman está trabalhando bem e o PIB é um número enganoso, conforme eu já falei várias vezes aqui, né? Houve um crescimento aqui de 1,4% do segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre, e se você comparar 12 meses, né, na verdade o crescimento é de 3,3%. Um patamar considerável, com certeza, aí, né? Uma situação assim, vamos colocar, bastante interessante. Não é o melhor dos mundos, o crescimento mais pujante da história do Brasil, mas é acima da média que o Brasil tem crescido nas últimas décadas, né? Então, é um resultado que deve, de certa forma, ser considerado. O grande problema é o que causa esse cenário, né? E bem, o ponto aqui principal, né, eles trazem algumas questões relacionadas a um ou outro setor aqui e tudo mais. O grande ponto, o grande fator que levou a esse aumento do PIB aqui é o tal do jeito petista de governar. O pessoal da Folha de São Paulo aqui pontua, né, que o crescimento da demanda doméstica foi maior do que o crescimento da economia, né? Ou seja, tá meio curioso esse número, a demanda está crescendo mais do que a economia comporta, o quanto dessa economia se deve ao crescimento da demanda, né? Então, o que acontece a partir daí? O excesso de demanda sobre a oferta, né? Ele já apontou, isso vai se reverter em pressão inflacionária, se é que não está acontecendo, né? Porque, na verdade, o tal do jeito petista de governar é elevar o gasto público para testar os limites da economia, né? Para mim, o PT sempre passa com tranquilidade desses limites, né? O padrão é a estratégia comum, padrão mesmo, a estratégia sempre adotada pelo governo PT, né? Então, o que acontece? Eles fazem isso para
girar a roda da economia, só que uma hora isso vai precisar ser ajustado e aí mais juros terão que ser impostos à economia para controlar esse jeito petista aí mesmo, né? Isso aconteceu no passado, vai acontecer de novo, né? Esse excesso de gastos estatais, mais dinheiro jogado na economia, leva a um excesso de demanda que não é correspondido pela produtividade, logo temos aumento de preços que, maravilha das maravilhas, o Banco Central vai tentar controlar com aumento de juros, né? Então, o pessoal da Gazeta do Povo faz uma análise até mais detalhada a respeito desse ponto aqui, desde a criação do PT lá atrás e tudo mais, né? Então, o PT sempre defendeu isso aí, Estado grande, Estado intervencionista. O Lula fingiu que iria ser diferente depois que ele ganhou a eleição lá no início, né? O primeiro mandato dele foi até bem controlado, só que na sequência a coisa desandou por completo, né? Então, essa crença aqui de que os problemas econômicos de um país se resolvem na base de gastos estatais faz parte do DNA do PT em qualquer governo, não só no Lula. Um governo municipal petista vai agir dessa forma, um governo estadual petista vai agir dessa forma, né? O Estado é o motor da economia e aquela tragédia que a gente conhece muito bem, né? Então, a ideia sempre é essa, né? Uma coisa assim infantil, pueril mesmo, né? O governo vai gastar mais, vai fazer mais obras, então a economia vai crescer, né? A produção vai aumentar, empregos são gerados, isso é desenvolvimento, né? Então, obviamente, né, quem pensa dessa forma, quem crê nisso, desconsidera três fatores importantes, né? Para o governo gastar mais, ou ele vai ter que aumentar impostos, sufocando a economia, ou ele vai ter que aumentar a dívida, sufocando o futuro do país, ou ele vai ter que emitir dinheiro, endividando aí, a economia de forma geral, né? Porque a moeda vai perder valor com isso aí, né? Você tem uma desvalorização monetária, o que torna todos os produtos mais caros, o dinheiro vale menos na mão das pessoas, né? E nós estamos vendo agora, nesse governo Lula 3.0, as três coisas acontecendo ao mesmo tempo, porque temos aumento de impostos, aumento considerável, diga-se de passagem, e recorde após recorde de arrecadação de impostos, de roubo estatal. Estamos vendo um aumento da dívida pública sem precedentes na história do Brasil. Sim, tem o precedente da pandemia, que não pode ser levado em consideração. Então temos aí mais de 1 trilhão de crescimento da dívida pública, 1 trilhão de reais em 12 meses, uma coisa completamente absurda, né? E, obviamente, temos emissão de dinheiro, porque se a dívida cresce nesse patamar e o mercado não tem condições de absorver isso tudo, não tem como financiar o governo nesse porte, esse excesso de financiamento vem da impressão de dinheiro. Basta olhar a evolução da base monetária brasileira, o quanto isso tem aumentado, né? Então, estamos falando aqui de um suposto desenvolvimentismo que cobra um preço muito caro, né? Até já fiz uma análise a esse respeito, acho que no Visão Libertária, o governo está gastando 1 trilhão de reais para devolver 350 bilhões de reais de PIB. Olha só, né? Parece um bom negócio para você? Para mim, não parece, né? Então, o que acontece? O governo vai supostamente desenvolver a economia, mas não vai fornecer um verniz, uma maquiagem de um crescimento econômico que não existe na prática, e em troca disso vai nos dar mais impostos, mais dívida e uma moeda que vale menos. Ou seja, a economia estará pior no final desse ciclo desenvolvimentista. Assim como aconteceu lá atrás, naqueles 13 primeiros anos de governo petista, né? Acho que foi até mais do que isso, não, foram 13 anos mesmo, né? Enfim, um baita período de expansão monetária, expansão da dívida, expansão do papel do Estado como motor da economia, que nos cobrou um preço muito caro, do qual nós não nos recuperamos até hoje, diga-se de passagem, né? E o pessoal do Estadão aqui ainda traz esse ponto, né, de que, na verdade, o problema aqui é que o Brasil está apostando na estratégia errada. Os países que crescem de maneira mais consistente, no longo prazo, um crescimento verdadeiro, duradouro, são os que investem, né, fazem investimento proporcionalmente
ao PIB e não os que gastam em proporção ao PIB, que é o caso do governo brasileiro, né? Estimulando o consumo, obviamente, né? Porque isso aí dá uma impressão de que a economia está aquecida, só que isso só gera inflação. Porque a produtividade está a mesma coisa do que estava antes, as empresas não têm condições de investir mais. Ah, mas o consumidor está gastando mais ali, as empresas estão lucrando mais. Só que o custo delas está mais alto também, porque a moeda se desvalorizou de forma constante em todas as camadas da economia. Então, agora as empresas precisam repassar mais custos para o preço final, o preço vai subir, essa receita que elas tiveram extra agora vai cair, porque tudo foi reajustado, o poder aquisitivo das pessoas não mudou no final das contas. Nominalmente o salário aumenta, mas os preços também sobem do ponto de vista nominal. Isso se equilibra, não teve ganho nenhum, teve apenas uma perda do poder aquisitivo, que eventualmente vai ser compensada por um reajuste salarial, mas que na prática não vai mudar a economia em nada. Só que aí você carrega os fatores negativos, o endividamento do Estado, é uma impressão exacerbada de dinheiro que eleva a taxa de juros, além do que o governo está disputando financiamento com as empresas, todo mundo querendo emprestar dinheiro para o governo, que está gastando como se não houvesse amanhã, fica mais difícil haver um aumento de produtividade, haver investimentos reais. Então, a produção brasileira não evolui, não cresce, não se torna mais eficiente, logo os preços se mantêm num patamar elevado, a economia não sai do lugar, né? Mas a maquiagem tá aí para o governo Lula ficar comemorando, o Alckmin falar que foguete não tem ré e um monte de especialistas aí de esquerda agora ficarem pressionando o Banco Central para não elevar a taxa de juros, mas não tem para onde correr. Essa aqui é a receita do fracasso que vai acontecer mais uma vez, infelizmente, ao que tudo indica. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.